Olá! Hoje a gente vai desvendar um conceito que está na boca do povo, mas que nem sempre é tão simples de entender: o clima. E para fazer isso, vamos pensar nele como se fosse uma grande receita, com ingredientes, um modo de preparo e um resultado final que define o nosso mundo. Bom, para começar, vamos direto ao ponto com uma dúvida clássica. Quando alguém fala, nossa, que dia quente e úmido, essa pessoa está falando sobre o que exatamente? A resposta para essa pergunta já mata a principal diferença entre duas palavras que a gente usa o tempo todo. Então, a grande sacada é a escala de tempo. O tempo é o agora, é o estado da atmosfera nesse exato momento, é a foto do dia. Pode mudar de uma hora para outra. Já o clima é o filme completo. É a média de tudo que aconteceu num lugar por no mínimo 30 anos. É o que se espera que aconteça, sabe? É o padrão. Certo, se o clima é uma receita, então quais são os ingredientes básicos, aqueles que não podem faltar na panela? Vamos dar uma olhada nos fatores que determinam se um lugar vai ser quente, frio, seco ou mais chuvoso. E o primeiríssimo, o mais importante de todos, é a latitude. Pensa na latitude como o botão principal de temperatura do fogão global. É a distância de qualquer ponto em relação à linha do Equador que vai ditar a base da nossa receita. E a lógica é até bem simples de visualizar. Perto do Equador, o Sol bate quase de frente, com os raios super concentrados. É calor na certa. Já lá perto dos polos, os mesmos raios chegam mais deitados, espalhados por uma área muito maior. Por isso é tão frio. É essa geometria que cria as grandes zonas climáticas do planeta. O segundo ingrediente da nossa lista é a altitude. Aqui, a regra é clara: quanto mais alto a gente sobe, mais frio fica. Mas por quê? Porque lá em cima o ar é mais rarefeito, tem menos corpo, e por isso não consegue segurar o calor que a Terra devolve para o espaço. Agora, um ingrediente com um nome diferente, mas super interessante: albedo. Albedo, de forma bem simples, é o poder de reflexão de uma superfície. É como se fosse a cor da panela. Superfícies claras refletem muita luz e calor, enquanto as escuras absorvem, que é uma beleza. E olha só que exemplo perfeito. A neve, branquinha, reflete impressionantes 90% da luz do sol. Isso ajuda a manter tudo gelado por lá. Agora, do outro lado, temos a floresta amazônica, bem escura. Ela absorve quase toda a energia solar que chega, refletindo só uns 15%. Isso, claro, ajuda a esquentar a região. Outro ingrediente fundamental é a água dos oceanos. A água funciona como uma bateria de calor gigante. Ela demora para esquentar, mas também demora muito para esfriar. Por isso, as áreas perto da costa sentem o efeito da maritimidade. As temperaturas são mais estáveis, sem aqueles extremos. Já no interior do continente, o efeito é o oposto, é a continentalidade. O chão esquenta rápido e esfria rápido, o que causa uma variação de temperatura enorme entre o dia e a noite. Ok, já vimos os ingredientes principais. Agora, como é que eles se misturam na prática? Essa interação toda é o que cria os fenômenos que a gente sente no dia a dia, como, por exemplo, os diferentes tipos de chuva. E essa mistura de ingredientes dá origem a vários tipos de chuva. Tem a chuva frontal, que é quando uma massa de ar frio e uma quente se encontram, sabe? Geralmente é uma chuva mais longa, mais persistente. Tem também a orográfica, ou chuva de relevo. O ar úmido encontra uma montanha, é obrigado a subir, esfria e chove de um lado da serra. E claro, tem a famosa chuva de convecção, aquela pancada de verão no fim da tarde, super forte e rápida. E não podemos esquecer dos ingredientes que se movem, as massas de ar. Elas são como grandes bolhas de ar que nascem em um lugar e viajam, levando as características de onde vieram, calor, frio, umidade ou ar seco, para outras regiões. Elas são as grandes responsáveis por misturar a receita do clima pelo mundo. Muito bem, quando a gente combina latitude, altitude, albedo, a proximidade do mar e o movimento das massas de ar, o que a gente tem? O prato final, os diversos tipos de clima que existem no nosso planeta. E aí a gente tem de tudo um pouco. O clima equatorial, que é quente e chuvoso o ano inteiro, o tropical, com aquela divisão clássica de verão chuvoso e inverno seco, o desértico, super seco e com temperaturas extremas, o polar, frio de doer. Cada um é um resultado único da combinação daqueles ingredientes que a gente viu. Agora, para fechar, vamos trazer tudo isso para casa. Vamos ver como essa receita toda funciona numa cozinha real, com uma diversidade incrível, o Brasil. Primeiro, o ingrediente principal da receita brasileira: latitude.
Olha só esse número: 92% do Brasil está na zona tropical do planeta. Isso de cara já nos diz que a base da nossa receita é quente. Não tem como fugir. E para temperar tudo isso, o Brasil recebe a visita de 5 grandes massas de ar. 4 delas são quentes. E só uma, a massa polar atlântica, é que traz aquele friozinho, principalmente no inverno, lá para o sul do país. Ou seja, a nossa panela está quase sempre sendo mexida com ingredientes quentes e úmidos. E o resultado dessa combinação toda, latitude, as massas de ar, o relevo, é um país com uma diversidade climática absurda. A gente tem vários climas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, lado a lado, criando paisagens completamente distintas. Essa mistura cria desde o clima equatorial da Amazônia, que é quente e chove o ano inteiro, até o clima subtropical lá do sul, com as 4 estações bem marcadinhas, com direito a geada no inverno. E no meio do caminho a gente ainda tem o semiárido do sertão e o tropical típico do Cerrado. É um verdadeiro cardápio de climas. E isso tudo nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. Se o clima é essa receita tão complexa, com ingredientes que interagem de forma delicada, uma receita que a natureza levou milênios para aperfeiçoar, o que será que acontece quando a gente começa a mexer nesses ingredientes principais? É uma reflexão importante, não é?